Mateus 7,15. Mateus 7. Verso 15 a seguir. Pra te adorar, o Rei dos Reis. Mateus 7,15. Aqui está falando dos falsos profetas. Essa palavra já é conhecida dos irmãos, nós mesmos já pregamos sobre esses versículos, mas Deus, a palavra dele se renova a cada dia, né? E ele traz novidades para nós. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Senhor, aqui estão os versículos, a passagem bíblica que o Senhor abre para nós nessa noite. Agora nós esperamos da parte do Senhor, todos nós estamos aqui esperando a revelação que o Senhor nos dará no discorrer dessa pregação, Senhor. É o Senhor quem nos revela. É o teu Espírito Santo que é o intérprete único da tua palavra. Então fala conosco. E tudo que vem para roubar a palavra, para dispersar, para colocar preocupação, para distrair, seja aqui na minha casa, seja na casa dos irmãos, onde quer que tenha um mensageiro do maligno escondido aí, ele seja fulminado pelo poder de Deus, seja lançado no abismo. E todos nós tenhamos liberdade para receber a palavra do Senhor, para prestar atenção na palavra do Senhor, para receber com alegria, com disposição, a palavra do Deus vivo, porque é um privilégio termos acesso a esta palavra poderosa. Em nome de Jesus. Pai, usa-me para ser uma bênção na vida dos irmãos e na minha própria vida, Senhor. Fala com todos nós, a começar pelo pregador. Fala, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa conhecida passagem é o título que está aqui, pelo menos na minha Bíblia, isso varia de tradução para tradução, né? Os falsos profetas, tá? Os falsos profetas são aqueles que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Não está falando das vestimentas, da roupa. Está falando da postura da pessoa. Tem postura de santo, tem todas as características de santo, fala como os santos, né? Mas no fundo é lobo devorador. E em relação a esses que o Senhor Jesus está nos alertando. E ao mesmo tempo nós somos alertados para que nós não nos transformemos num desses aqui.
Então, antes de eu dar ouvidos a alguma pessoa, a algum conselho, né? Vamos verificar a situação daquela pessoa. Por quê? A palavra diz, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pelos frutos se conhece a árvore. Mas tem um detalhe, irmãos, muito importante. Existem os frutos exteriores, que é para nós, humanos, né? Para que os homens observem se a pessoa ela é de Deus, se ela cultiva a fé na palavra de Deus, se ela serve ao Senhor com inteireza de coração, com boa vontade, né? Com o passar do tempo, a palavra do Senhor diz o seguinte, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A descendência daquela pessoa, ela vai fazendo diferença ao longo dos anos. A vida daquela pessoa vai fazendo diferença ao longo dos anos. Esses são os frutos para nós observarmos, tá? Agora, existem outros frutos que são para o mundo espiritual observarem, para os anjos e os demônios observarem, e acima de tudo o nosso Pai Todo-Poderoso. Que frutos são esses? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Às vezes nós não falamos, mas falamos conosco mesmo. Às vezes nós murmuramos. Às vezes nós reagimos mal a uma luta, a uma tentação, a uma afronta do inimigo que Deus permite, né? A Bíblia diz que nós somos entregues à morte o dia todo, todos os dias. Agora, essas reações são observadas pelo mundo espiritual, pelos anjos, pelos demônios, são testemunhadas pelos anjos e pelos demônios, porque existe uma grande nuvem de testemunhas, está escrito na palavra, lá em Hebreus, né? E acima de tudo o Espírito Santo. Então, às vezes a pessoa é incapaz de reclamar de alguma coisa publicamente. Às vezes ela é incapaz de cobiçar alguma coisa que não devia publicamente. Às vezes ela demonstra que confia na palavra de Deus só da boca para fora. Mas lá na intimidade, ela é outra pessoa. Quando vem a luta, o primeiro pensamento, se for problema de saúde, o primeiro pensamento é: qual o médico que vai me socorrer? Olha a reação errada, hein? O rei Asa foi uma bênção, foi abençoado, né? E depois começou a desandar. No final da vida dele, ele adoeceu dos pés e a Bíblia está censurando ele, porque ao invés de procurar o Senhor, ele confiou nos médicos. Não está dizendo que é errado procurar os médicos. Está dizendo que é errado confiar exclusivamente nos médicos. O rei Asa confiou nos médicos. Quando se levanta uma má notícia, um diagnóstico terrível de saúde, a nossa primeira reação, meus queridos, deve ser buscar o nosso Deus naquele momento. É rasgar o coração para Ele. E se levantar depois disso com indignação,
expulsar o mal, decidir enfrentar aquele mal, sabendo pela palavra de Deus que aquilo não provém do Senhor para a sua vida. É um fruto. É um fruto. Tá? Então vejam que não é só uma vida abençoada, uma vida regalada, né? Que é fruto. Não, existem esses frutos que são observados por Deus, pelo mundo espiritual, afetam a nossa consciência. Quando nós damos maus frutos, quando os nossos frutos são só aparência, só a casca, isso afeta a nossa fé, mina a nossa fé, a nossa confiança em Deus, nos afasta do nosso Deus, ou seja, reduz, diminui a nossa confiança na palavra do nosso Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoa que reage, né, como uma pessoa extremamente pura, religiosa, se passar uma mulher bonita, uma mulher interessante, né, a pessoa consegue manter uma postura santa, tá? Mas e o coração, irmãos? Achar uma mulher bonita não é pecado, tá? Achar uma mulher, porque é impossível, né? A mulher bonita é impossível se dizer feia, né? Bonita. Agora, cobiçar aquela pessoa, né? Desejar aquela pessoa para você, aí já está cometendo adultério. Tá? Adultério. São frutos que só Deus vê. E os anjos. E os demônios que estão atentos também, né? Para poder acusar. Então, sempre, a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O tempo que a pessoa gasta vendo filme pornô, ou mensagem que recebe, às vezes, acidentalmente, a gente recebe alguma coisa, irmãos. O que eu faço? Deleto, né? Deleto aquilo ali, não passo para frente, tá? E repreendo aquele demônio que está ali afrontando. E tem que ser assim, irmãos. Esses são os frutos que o mundo não vê, né? E às vezes nós estamos posando de bonzinho, de socialmente correto, de evangelicamente correto, né? Inventei isso aqui agora, mas é uma realidade. Evangelicamente correto, mas no fundo somos túmulos caiados. Estão vendo aí os últimos exemplos, né, de pastores, entre aspas, o que estão aprontando, né? Homicídio, adultério. Aí foi descobrir aquele casal lá, né? Que a pastora matou o marido. Eu não vou citar nome aqui, que de repente essa pregação é uma benção e a gente pode colocar no YouTube, né? Mas amém. Olha o que era aquilo lá, irmãos. Que antro que era aquele negócio lá. E multidões sendo enganadas, pessoas contribuindo financeiramente com o negócio daquilo. Por quê? Aparência de coisa boa. Aparência, né? São falsos profetas. Vocês já imaginaram a quantidade de pessoas que caem da fé? Aliás, não estavam nem firmes, né? Que caem por causa de um negócio daquele, um escândalo daquele. Pastores que se envolvem com política, né? Deixam o ministério, se afastam do ministério para se candidatar a algum cargo, lá na frente provocam um escândalo. Às vezes se envolve com gente da pior espécie, se envolve com ímpios, né? Mas aquilo não aconteceu naquele momento. Aquilo já é fruto de uma cobiça, né? Aquilo começou muito antes do pastor se afastar do ministério para se dedicar à vida política. Então, começou muito antes. Às vezes eu ouvi um pregador dizer que é o seguinte:
um trem, ele não descarrila todo de uma vez. Às vezes um vagão lá atrás, né? Ali uma roda, ali um eixo daquele, saiu fora dos trilhos. E o maquinista vai tocando, né? Hoje eu penso que tem alarmes, tudo eletrônico, dá para mostrar que descarrilou, né? Tem sensores. Mas no passado era assim, o maquinista tocava, o trem tem força demais, tocava, e um eixo fora. E aquele estava forçando o outro eixo, daqui a pouco o outro eixo pulava fora também. E quando veio o vagão todo, já estava fora, né? E puxando o vagão seguinte. Ia puxando quando vê boa parte do trem. Estava descarrilado, né? E acabava em acidente. Acaba em acidente. Ainda acontece, tem muitos trens antigos por aí rodando dessa forma, ferrovias obsoletas. E assim é a vida da pessoa. Ela não descarrila de uma vez. Ela não cai de uma só vez, tá? Começa lá o vagão lá atrás, ou seja, lá no fundo do pensamento dela, uma cobiça, um plano B para o caso de separar da esposa, ele já tem até o plano B, né? Às vezes já deu até uma piscadinha, às vezes já até andou analisando mais de perto a pessoa, né? Plano B lá no coração. Não, irmão, não existe plano B. Deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ponto. A pessoa que tem um plano B no coração, seja o homem, seja a mulher, já está com um vagãozinho descarrilhado lá. Já é fruto ruim que está aí, ó. Que as pessoas não veem, mas os demônios estão vendo, estão criando força, estão adotando estratégias para poder fazer prosperar aquela ideia maligna, aquela ideia ímpia. Outra situação de fruto podre é a pessoa se envergonhar de Cristo. Quando precisa, né, que ela assuma, que ela seja testemunha que ela é de Cristo, ela manobra ali e sai fora e disfarça muito bem, né? Seja no ambiente de trabalho, seja lá onde for. Não, nós devemos ser de Deus em qualquer circunstância, irmão. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai, diante dos anjos. Está escrito na palavra do Senhor. Quando nós nos envergonhamos do Senhor, da nossa fé, das bênçãos que Deus tem realizado nas nossas vidas, nós estamos produzindo frutos podres. Talvez as pessoas nem percebam, né? Talvez seja algo oculto, essa vergonha, esse orgulho, esse ranço, essa soberba, algo oculto, fruto podre. Né? Então, muitas pessoas vão chegar diante de Deus, mas, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Sim, é verdade, expulsou em nome do Senhor Jesus. E o demônio tem que sair, porque foi usado o nome dele. Às vezes até usou com fé. Mas, no fundo, aí o Senhor está dizendo, mas, na verdade, ele vai dizer o seguinte, nunca vos conheci. Ou seja, você nunca foi meu servo ou minha serva. Você viveu de aparência. Você era um falso cristão, cheio de pensamentos iníquos, envolvido com pornografia, cobiçador de mulher alheia, pensamento cheio de, cabeça cheia de lascívia, de pensamentos lascivos, e nunca pediu minha ajuda para se libertar disso, vai dizer o Senhor. Eu nunca te conheci. Você veio de aparência. Até expulsou o demônio em meu nome, sim. Mas é ímpio. Sempre foi ímpio. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Todos que agiram de acordo com o iníquo. Irmãos, é muito sério. É muito sério.
Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. A pessoa que tem coragem de mentir, às vezes por causa de um negócio, às vezes para não perder o emprego, às vezes para não perder um DAS, né? A pessoa é capaz de mentir. Quem é mentiroso e pai da mentira? Satanás, é o diabo, né? Nunca se firmou na verdade. É mentiroso e pai da mentira. Então a mentira é um desses frutos. Nós não podemos mentir, irmãos. Se Satanás é mentiroso e pai da mentira, a pessoa que mente está tendo um filho com o diabo. O pai é o diabo. Então a pessoa está sendo a mãe. É ou não é? É ou não é? E tem uma série de situações em que nós dissimulamos alguma coisa, dissimulamos sentimentos, dissimulamos intenções, vestimos uma capa de aparência, nos tornamos túmulos caiados, mas nós não precisamos e não podemos jamais deixar que isso continue nas nossas vidas, que prossiga. Não vamos ter vida dupla, não, irmãos. Uma vida perante os irmãos, perante a família, perante a esposa, e outra vida íntima, totalmente diferente, lá na intimidade dos meus pensamentos, eu ser outra pessoa totalmente diferente daquilo que eu transpareço ser. O Senhor não vai nos conhecer se nós fizermos assim. Posso ter frequentado a igreja a vida toda com uma imensa Bíblia debaixo do braço, né? Dando a paz do Senhor para os irmãos, ajudando os irmãos, trabalhando na igreja, participando de vigílias, orando nos montes, distribuindo cesta básica com os pobres, e no final ir para o inferno. Apesar da minha aparência de crente consagrado, vida dupla. Então, ainda que as pessoas não estejam vendo os frutos, né? Mas os demônios, os anjos, o Senhor estão sendo testemunhas desses frutos maus, desses pensamentos maus, dessas intenções malignas, dessa falta de confiança em Deus. Tem gente que confia desconfiando. Tem pessoa que é falsa com o próprio Deus. Quer dizer, é impossível ser falsa com o próprio Deus, né? Mas ela em si, ela procura manter uma vida dupla, esconder até de Deus. É desse jeito. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva, né? Aí depois que eles caíram, aí foram correr atrás de se esconder, de se vestir, né? Não adiantava mais. Tarde demais. O estrago já estava feito. Até hoje, pagamos o pato, né? Naquela decisão lá. Irmãos, vamos santificar nossas vidas, mas a nossa vida interior acima de tudo. Tá? Vamos nos preocupar com o nosso interior. Vamos vigiar o exterior para que a gente não saia ofendendo pessoas por aí, né? Magoando pessoas, provocando estrago, chutando empregos, chutando balde por aí, chutando pau da barraca, né? Eu já chutei bênção demais na minha vida, sabe? E, assim, não tem que ser assim, não, tá? Mas, se tiver que escolher, cuidar da minha vida interior
E o meu exterior, eu prefiro cuidar do interior, meus irmãos. E o exterior pode ficar essa bagunça que está aí mesmo. Cara atrapalhadão, politicamente incorreto, quase intratável, mas Deus sabe, né? E os frutos são bons, irmãos. Os frutos são bons. Eu e minha família temos muito que glorificar o Senhor. Tem lutas, tem ataques, os mais terríveis ataques, né? Às vezes acontecem, mas Deus dá a vitória no final. Sempre dá a vitória. Somos uma família abençoada. Mas, irmãos, cultive uma vida com Deus, uma vida de sinceridade. Peça perdão pelos pecados, pelos planos B, pelas vezes que cobiçou outra pessoa, que não a sua, né? O Senhor Deus diz, o Senhor detesto o divórcio. O divórcio nem sempre é aquele negócio que o cara vai lá no cartório, né? E faz, não necessariamente. Quantos casais cristãos, né, pastores, estão divorciados dentro de casa? Nunca assumiram isso. Às vezes tem até um relacionamento sexual, mas não são mais marido e mulher, não se amam mais. São falsos, fingidos um com o outro, agem por conveniência. Coisa terrível, irmão. Coisa terrível. Vamos santificar, consagrar as nossas vidas para que os frutos sejam bons, para que os nossos filhos vejam frutos em nós, para que as pessoas para as quais nós pregarmos vejam frutos nas nossas vidas, e para que o Espírito de Deus veja fruto lá no nosso interior, na nossa intimidade, nas nossas reações íntimas, nos nossos mais íntimos pensamentos em relação a Deus, em relação à palavra do Senhor. Vamos cultivar essa comunhão com Deus. Vamos cultivar essa comunhão com Deus que só se dá através da palavra, meditando na palavra, buscando entender Deus. Não é igual viu o Bispo Macedo falando, tem uma música aí, que ninguém explica Deus, ele está dizendo, ninguém explica a palavra, todinha explica Deus, os profetas explicam Deus, Moisés explica Deus, os pregadores explicam Deus. Amém, meus irmãos? A palavra é Deus revelado a nós, é a mente de Cristo. Quer se relacionar com Deus, busque entender a mente dele. Se eu quiser ser amigo do irmão Wilson, eu tenho que entender, irmão Wilson, você é esquerda ou direita, né? Quais são as suas preferências políticas, né? Você gosta de carro, gosta de cachorro, né? Então, se você gosta de cachorro, eu jamais vou poder falar mal de um cachorro perto de você, né? Aí você vai ficar com raiva de mim. Se você é da esquerda, é do PT, então não vou poder ficar discutindo isso com você, que vai dar errado, né? Deus é Deus. Para eu não ficar estranho, né? Estranho perante o meu Deus, só tem um caminho: buscar conhecê-lo de perto, buscar entender a mente de Cristo e ter a mente de Cristo, passar a pensar como ele. O que está escrito aqui. Esses dias uma pessoa falou para mim, gosta de ler muitos livros, eu falei, leia a Bíblia. E foi pessoa que já leu muito a Bíblia no passado e está cheio de confusão na cabeça. Eu falei, leia a Bíblia, me faz um favor, esquece todos esses livros e leia a Bíblia durante um mês, depois me conta o que vai acontecer. Ah, eu leio, mas eu não acredito num Deus cruel, Deus vingativo, quer dizer, confunde a justiça de Deus com vingança, com crueldade, irmãos. Como é que uma pessoa vai para a praça pública e vai dizer que Jesus era gay? Vai fazer umas presepadas daquela lá, né? E quer que Deus fique bonzinho com aquela pessoa. Né? Dá vontade de falar para essa pessoa, deixa alguém ir para a praça pública falar que o senhor é gay, né?
e sair gritando para a televisão, falar que o senhor é gay, vamos ver o que o senhor vai fazer. Né? É complicado, irmãos. Vamos agradar a Deus. Vamos receber na nossa mente, no nosso entendimento, a palavra de Deus com bom grado, com alegria, com disposição. Não questionar, não menosprezar, não duvidar, mas procurando colocar em prática o que está escrito aqui. Colocar em prática não é só eu parar de matar, de roubar, de levantar falso, deixar de fazer essas coisas, não. Colocar em prática é também ver aqui as promessas, orar essas promessas, trazer essas promessas para Deus, falar, Pai, está escrito que o Senhor vela pela tua palavra para cumprir, e aqui está escrito, a promessa para mim é essa. Ontem eu orei a Deus sobre a minha prosperidade, abri o coração para Ele e falei para Ele, Senhor, o meu crescimento profissional, financeiro, está muito aquém, isso é meu pensamento, Senhor. Isso é meu pensamento, só me perdoe se eu estiver errado. Está muito aquém do meu esforço, da minha dedicação, do meu esmero no trabalho, desde sempre, e o senhor sabe disso. Né? E também está muito aquém das promessas do Senhor. Lá no Salmo 1 está escrito, tudo quanto fizer prosperará. Então, a minha vida está muito aquém das promessas. E eu gostaria muito que minha vida fosse compatível com as promessas do Senhor. Mas se o senhor achar que está bom assim, que está glorificando o teu nome, o que eu posso fazer? Né? Os frutos exteriores, como é que vão ficar? Falei, irmão, abri o coração com meu Deus, ele é meu pai. Se eu não abrir o coração com ele, eu vou abrir com quem? Né? Irmãos, parece que sim, ele ouviu. Né? Bem, vamos aguardar aí os acontecimentos. Mas tem que ser sincero. Quando eu chego dessa forma, eu estou mostrando para ele que eu estou levando a sério o que está escrito. Senhor, Salmo 1 está dizendo, né, que aquele que medita na tua palavra de dia e de noite, né, aquele que espera no Senhor, que confia no Senhor e tal, que tem prazer na tua lei, está dizendo que tudo quanto fizer prosperará. Aquilo que for lícito, que for honesto, né, prosperará. Desabafei, irmão. Está feito o desabafo com meu Deus. Né? Agora vamos aguardar a resposta dele. É isso aí. Mas, pelos frutos conhecereis a árvore. Senhor, meu Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Nós não queremos ser falsos profetas. Eu não quero ser uma farsa. Nenhum desses meus irmãos que está aqui ouvindo a palavra, que vierem a ouvir a palavra, nenhum quer ser uma farsa. Nenhum quer viver de aparência, eu penso assim, meu Pai. Então, no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, essa pessoa tome a atitude de se voltar para a tua palavra e buscar entender a mente de Cristo e colocar em prática e confiar no Senhor, colocar a certeza, não aquela certeza sentimental. Não, Pai, nós não podemos andar por aquilo que nós estamos sentindo. Eu não sinto vontade de orar agora. Eu não sinto que é assim. Eu sentindo ou não, Pai, se está escrito que é assim e ponto. Eu devo confiar no que está escrito, porque está escrito que nós andamos por fé e não por vista, e não pelos sentidos, não por aquilo que sentimos, mas por aquilo que está escrito na tua palavra.
Então, tira esse irmão, essa irmã, dessa infantilidade, dessa meninice espiritual, meu Pai. E dê a ela o crescimento na fé. Ensina ela a confiar na tua palavra. Ensina ela a apostar a sua vida nas promessas do Senhor. Essa é a minha oração em favor desse irmão, dessa irmã. É a nossa oração forte dessa noite, meu Pai. Ajuda esse irmão, essa irmã a abrir o coração, se arrepender dos pecados, se arrepender dos planos B, se arrepender do desprezo pela tua palavra. A tua palavra às vezes fica encostada, fica em segundo plano. Confia nas palestras de autoajuda, nas palestras sobre saúde, nas palestras sobre finanças, mas se esquecem da tua palavra, que promete tudo quanto fizer prosperará. O Senhor é poderoso para prosperar uma pessoa vendendo pastel na feira. O Senhor é poderoso para fazer prosperar uma pessoa vendendo docinhos na praia. O Senhor é poderoso, meu Pai, para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Mas esses frutos dependem da nossa meditação na tua palavra. Depende do prazer que temos na lei do Senhor, como está em Salmo 1. Se nós não temos prazer na lei do Senhor, como poderemos dar bons frutos? Coloca nesse irmão, nessa irmã, o prazer, a decisão firme de buscar na tua palavra. Eu repreendo o diabo, repreendo todo tipo de amarração, repreendo os espíritos da lascívia, da luxúria, espírito da mentira, da vida dupla, espírito da esquizofrenia, espírito do adultério, da fornicação. Repreendo da vida de cada irmão que está me assistindo nesse momento ou que vier assistir esse vídeo, essa pregação. Repreendo Satanás. Mando que solte essa pessoa, que ela receba a libertação completa agora e passe a ter prazer na lei do Senhor e meditar na sua lei de dia e de noite. Em nome de Jesus. Está quebrado todo tropeço, toda maldição, toda iniquidade seja arrancada da vida dessa pessoa e ela passe a dar bons frutos, ó Pai. Frutos de arrependimento, que ela encontre lugar de arrependimento e busque a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, porque assim está escrito. É a palavra da verdade que está sendo trazida nesta noite e ela é poderosa. Sei, meu Pai, que vidas são transformadas, serão transformadas, seja lá onde for, serão transformadas pelo poder desta palavra. E pessoas vão assistir esse vídeo e vão dizer, essa palavra foi para mim, mudou a minha vida, porque foi a palavra de Deus. Sheila Kandalaba Surikandas, Néria de Calabá Surimianda, Rai Choradacandalaias. Meu Pai, em nome de Jesus, estou abençoando essa vida. No pleno exercício da minha fé, do meu ministério, eu estou abençoando esta família, abençoando esta casa, abençoando os caminhos dessa pessoa, e que ela receba a mente de Cristo, o caráter de Cristo, que ela passe a ver as coisas pela ótica do Senhor, dela o entendimento do Senhor,
e todo o mal está repreendido. Espírito da morte, da doença, da enfermidade, da tristeza, da opressão, da acusação, do pânico, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Nesses tempos de pandemia, aumentou a quantidade de pessoas com depressão, mas isso não prospera na vida dessa pessoa. Está repreendida em nome de Jesus. Mais uma vez, vereis a diferença entre os que servem ao Senhor e os que não o servem. Há uma diferença. Tem que haver uma diferença, porque está escrito na palavra do Senhor. E é isso que eu determino sobre a vida desse irmão e dessa irmã, em nome de Jesus. Consagro e abençoo dizimistas e ofertantes da tua obra, que haja prosperidade, em nome do Senhor Jesus, que haja vitória, que os frutos, que essas pessoas, que esses irmãos venham dar bons frutos, ó Pai. Que o fruto do Espírito se manifeste claramente em todos os caminhos dessa pessoa, se manifeste claramente lá na intimidade dela, nos pensamentos, na postura dela para consigo mesma. Não é porque a pessoa está sozinha que ela não está sendo vista. Não é porque ela não está dizendo as coisas que os pensamentos dela não estão sendo ouvidos. Santifica por completo essa vida, Pai. Ajuda essa pessoa que tem tropeçado. Ajuda, levanta de uma vez por todas o caído, seu Deus. Levanta com decisão, com disposição de servir ao Senhor, com interesse de coração, de mudar de atitude. Porque essa aí é a rota do inferno, a rota da morte, que o Senhor não tem para ninguém. Muitas vezes nós é que escolhemos. Ajuda essa pessoa a fazer a escolha correta. Estou abençoando a todos, repreendendo a tristeza, a opressão, as doenças, as dores, as infecções, as inflamações do alto da cabeça até a planta dos pés, as doenças graves, as doenças crônicas, todos os males sejam arrancados em nome de Jesus. A casa desse irmão e dessa irmã seja abençoada, visitada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, atrasamos 4 minutos, mas não tem problema, né? Atrasamos um pouquinho para iniciar também, tá? Que Deus abençoe a todos. E vamos servir a Deus com interesse de coração, né? Vamos abrir o nosso coração para o Senhor, abrir a nossa vida por completo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém. E deem notícias para a gente, viu?